Jejum intermitente, tanta gente pergunta o que é, como funciona, posso fazer, qual a finalidade. Pronto, doutora Maitê Pimentel vai explicar pra gente. Tudo bem, doutora? Tudo, Rê. Como as pessoas perguntam, não, desse jejum? Sim. Tá na moda, né? Mas já Low faz carb, tempo. cetogênico e jejum intermitente. São dietas aí bem comentadas. E uma moda que chegou, pelo visto, Pra ficar. porque tem dieta da moda que vai e vem. Que vai e vem, né? Lembra que teve Dukan, né? Sulfbeat. Mas essas, assim, são coisas que depois vão se entendendo outras coisas e vão melhorando ou piorando. O jejum intermitente parece que é novo, mas isso já se fazia nos primórdios. Pois é. Então, quem ia à caça tem o jejum. Culturalmente também, quando a gente fala do Ramadã, quando tem os muçulmanos, né, que param, né, eles comem num período e outro não, que é para leveza, para a parte espiritual, também já se priorizava um jejum intermitente. Então, é uma coisa que já existe, mas agora desde 2011, 2012, foi se estudando mais. Então, a gente tem mais evidência científica sobre isso. No Brasil, as pessoas já praticam desde essa época. Desde essa época, né? E aí a gente fala, jejum intermitente resolve? Você sabe que a literatura médica ela tem dúvidas. Os 12 artigos mais assim relevantes, Sultan, que falou de longevidade, que então o jejum intermitente aumenta o tempo de vida das células. Quando a gente fala para o cérebro de memória, Stockman falou sobre isso. A gente tem Varadei, que também falou da importância, mas a gente tem pesquisadores que falam que isso não serve para nada. Ah, é? E porque na parte de obesidade, Rê, tem muita coisa que serve para um e não serve para outro. Porque são muitos genes envolvidos em obesidade. Então, por exemplo, é uma dieta que ela vai priorizar diminuir a resistência insulínica. Então, pacientes que têm resistência insulínica, eles respondem muito mais a esse tipo de dieta do que quem não tem. Então, meninas que têm síndrome do ovário policístico têm resistência insulínica, pacientes com diabetes tipo 2 têm resistência insulínica, obesidade, com obesidade central, que a gente fala que é aquela visceral da síndrome metabólica, são pacientes responsíveis a jejum intermitente. Então, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que o jejum pode ser feito por qualquer pessoa? Excelente esse mito. Por quê? Mito. A gente sabe que vocês estão em casa, agora começa o desespero para emagrecer rápido, porque vem o verão. Então, por isso que a gente vai fazer um monte de pauta sobre dieta agora, né? Para ajudar vocês de casa. Mas existem pessoas que não podem fazer. Quem são? Gestantes, crianças, criancinha não pode fazer, idosos, principalmente com déficit de vitaminas, com osteoporose grave, pessoas que têm problemas no rim ou no fígado, porque a gente tem aí um excesso de proteína que vai associar o jejum intermitente com a low carb, pessoas que tomam remédios controlados, pacientes que têm compulsividade, são pacientes que às vezes não é tão bom e tão indicado. Por isso que dieta é legal, mas com acompanhamento, fazendo exames e acompanhando com endócrino e com nutricionista para poder ajudar quanto mais você quer fazer o jejum intermitente. Doutora Maitê, por que quem tem problemas com compulsividade não pode fazer? Olha só, o que é o jejum? Você vai parar um tempo sem comer para depois comer. Os compulsivos, eles têm justamente isso no cérebro, a falta de dopamina. Então, como que a gente estimula um compulsivo não ser compulsivo? Comer devagar e sempre para não desenvolver a compulsão. Essa dieta é muito interessante para os beliscadores, que é quem come de manhã e fica comendo o dia inteiro, vai tá. Então, isso vai restringir uma quantidade de caloria no final das 24 horas que vai emagrecer. O compulsivo, ele já faz isso, ele fica muito tempo, às vezes, sem comer e come de uma vez. Tá. Isso é bem legal que você está perguntando, porque tem o perfil de transtorno de comportamento alimentar. Continuando, é mito ou verdade que o colesterol ruim aumenta com o jejum intermitente? Mito, tá? Então, na verdade, depende. Se a gente comer um monte de proteína do mal, que não é do mal, né, mas cheia de gorduras, então um monte de bife, um monte de bacon, um monte de salame, a gente vai ter aumento de colesterol ruim. Por isso, quando a gente vai falar em low carb, a gente associa muito a jejum intermitente. Por que eu estou misturando as coisas? Não adianta vocês ficarem um tempo sem comer nada e depois vai lá, come pizza, hambúrguer, salgadinho. Não vai resolver. O jejum intermitente, inclusive, ele tem que ser feito com low carb. Por quê?
porque a gente vai ter um pico de insulina se vocês ficarem muito tempo sem comer nada e comer uma coisa que induza muito açúcar. E aí você aumenta o risco de diabetes. Olha que coisa. Que sério. E sério, então não é para fazer de qualquer jeito, tem que fazer com categoria, com sabedoria, né? E aí aqui, ó, esse quadro que eles colocaram é legal. Porque quando a gente fala de jejum, a gente tem vários tipos de jejum. O de 24 horas, você fica o dia inteiro sem comer, que é o estágio máximo do jejum. Isso pode ser feito no máximo 2 vezes na semana. Não se pode fazer 3 vezes de 24 horas. Toda semana? Porque isso pode induzir colesterolemia. O que acontece? Aumenta o colesterol com o cortisol junto, você dá picos de instabilidade na resistência insulínica e depois abaixa o metabolismo. O primeiro estágio é fácil. É a pessoa que fica 12 horas sem comer. E aí me pergunta, o sono vale? Vale, então é quando você está dormindo. Então, se você comer às 8 da manhã e terminar até às 8 da noite, é o primeiro jejum. Ah, legal. Vamos falar dessa tabelinha antes. Legal. Então, é o primeiro estágio. Então, tem gente Deu 12 horas. Deu 12 horas. Tem que come de manhã, já no café da manhã, e vai jantar 10, 11 da noite. Isso todo mundo sabe, que comer à noite engorda mais. Porque o metabolismo desceu e aí o que acontece? O teu corpo ele vai reter mais, armazenar mais no período noturno. Então, se você come, janta muito tarde e toma café de manhã, já fazendo isso já vai dar uma melhorada. Aí pulou um estágio mais avançado, 14 por 10. O que essa pessoa faz? Ela vai tomar café às 10 da manhã, só o lanchinho da manhã, a ceia, e termina de jantar às 8 horas da noite. Aí não pode comer nada, das 8 da noite às 10 da manhã. Aí entra o mais conhecido e o mais recomendado, 16 por 8, onde você começa... Pera, o 14 por 10 pode fazer quantas vezes por semana? Pode fazer 3 a 7 vezes por semana. Ah, fazer disso uma rotina. De uma rotina. Perfeito, perdão, Isso. doutora. Isso mesmo, ótima pergunta, porque às vezes para mim isso é tão básico, mas em casa não é, né? Isso mesmo. O 16 por 8 é quando você tem que pular o café da manhã. Não toma café, começa meio-dia a almoçar, vai ter uma refeição no meio da tarde e janta até às 8 horas da noite. Não pode comer nada até meio-dia. Comer nada é aquele slide anterior. Vamos voltar para aquele slide anterior. Pode tomar chá, pode tomar café, pode beber água, pode, inclusive com gás, pode, a gente deixa porque dá até saciedade. Gotinhas de limão é gotinha de limão, não são gotonas de limão, suco de limão, porque aí você tem ácido ascórbico e tem um pouquinho de caloria e sai da cetose, do jejum. Então o jejum é para vocês não ingerirem nada e diminuir a resistência insulínica, que é não ter carboidrato no corpo, por isso que a gente indica isso. Quebrar o jejum, outra coisa que a gente fala muito, não adianta você... A gente não quer sem comida e não aumentar a insulina. A insulina vem alta de comidas que viram açúcar. Então, diminuir o carboidrato, frutas e doces. As frutas de alto índice glicêmico, carga glicêmica. Então, comer proteína para quebrar o jejum é legal? Super! Omelete, frango, peixe, boas gorduras. Sim, então não é para comer o bacon, é para comer a gordura insaturada. E é uma grande pergunta das pessoas. É para zerar a gordura? Não. É para usar gordura boa. Salmão também tem gordura boa, as castanhas têm gorduras boas. Frutas com baixa carga glicêmica. Sempre falo isso aqui. Não é para comer manga, mexerica, caqui, melancia. É para comer morango, kiwi, pera também pode. Abacate. Coco, abacate que tem gordura boa. E vegetais. Os vegetais são carboidratos, mas eles têm um teor de açúcar muito mais baixo do que a gente comer o pão, o doce, o macarrão e o arroz. Então, tentem tirar o arroz branco desse tipo de dieta. É fácil, não é? É, mas precisa se organizar, né? Sim. E eu dou uma dica muito importante. À tarde, eu gosto que coma nuts, as amêndoas, nozes, castanha do Pará, que tem zinco, selênio para imunidade, e coco e avocado, porque isso tem HDL, que é gordura boa, que no cérebro tira a vontade do doce. Principalmente mulheres, na TPM, que dá vontade do doce, porque abaixa a serotonina, é normal. Então você tem que enganar o cérebro de alguma forma, e o jeito é comendo gordura boa. Perfeito. Vamos continuar então. É mito ou verdade? Explicamos todos os slides, né? Acho que faltou só eu terminar de falar aqui. Ai, isso, Aí 16 boa. por 8 é o mais comum.
E aí depois vocês vão para o 18/6, aumentou mais ainda um pouquinho aí esse jejum e depois vai para 24 horas, no máximo 2 vezes por semana. Porque senão... Não, senão já pensou 24 horas todo dia. Começa a faltar nutriente. Exatamente. Então é para emagrecer, mas com qualidade, com saúde, não fazendo coisa errada. Senão cai o cabelo, aí desmaia, aí perda de memória e concentração, irritação. Não absorve vitamina, irritação, osteoporose, tudo isso. Tá. Já vem, doutor, um minutinho. Vamos continuar com mitos e verdades sobre jejum intermitente com a doutora Maitê Pimentel. É mito ou verdade que... Tchananã. O ideal é fazer uma progressão de horas em jejum aos poucos. Verdade. Como a gente explicou, é muito difícil você chegar e parar de comer 24 horas direto. As pessoas não conseguem. Faz nem bem. E não faz bem. Então altera também o metabolismo. Por isso que para conseguir chegar nesse estágio final é uma evolução. É uma evolução metabólica, uma evolução da resistência insulínica, da determinação da gente. E você, junto com o endócrino nutricionista, você vai acompanhando com as vitaminas também, né? E esses tipos de dieta, elas não são indicadas para fazer para o resto da vida, tá? Então, essa é uma pergunta também. Eu vou fazer isso o resto da vida? Depende. Então, por exemplo, pessoas que querem dar uma agressividade no metabolismo, então eu falo empurrar do penhasco, eu troco o tipo de dieta. Então eu faço primeiro um VLCD, aí eu faço um cetogênico, aí eu faço a low carb, aí eu faço o jejum intermitente e eu consigo estímulos diferentes de alterar o metabolismo do paciente. Mas... concorda que fazer 24 horas não é sempre muito saudável para todo mundo? Porque a gente tem hormônios envolvidos e tem vitaminas, cada paciente é individualizado. E isso aí é uma pergunta que eu vou até falar. Tem gente que quer emagrecer em casa e fala, eu não sei se eu vou no nutricionista ou no endocrinologista. Onde que eu vou? Qual que é a diferença? Olha a pergunta, o que eu faço, né? O endocrinologista, ele vai ver todas as causas de obesidade, porque não é só dieta. Hormonal, genético, comportamento, como a gente falou, cerebral, desbiose intestinal, a questão do sono. Então é um complexo. Equilíbrio. Aí, quando a gente vê o que está certo e errado no paciente, a gente usa ou não medicação, vai depender do caso, é individualizado, e a gente vai orientar o tipo de dieta melhor para esse tipo de paciente. Aí que eu entro com as minhas colegas, que são as nutricionistas, que aí elas me ajudam a modelar esse plano alimentar de acordo com a vida do paciente. Não adianta um paciente que trabalha o dia inteiro eu mandar ele ficar comendo tal coisa ou outra coisa que ele não consegue cozinhar. Isso vai dar um problema para ele, né? Então, você que está em casa, é muito legal esse tipo de dieta, gente. Vale a pena um dia na vida fazer e tentar com ajuda médica. Mas tem que ser progressivo. Em média, quanto tempo funciona o jejum intermitente por pessoa? Muito boa essa pergunta. Isso depende do metabolismo, mas pacientes que fazem de 21 dias a 45 dias com low carb junto já tem uma resposta muito legal. Então, para vocês que querem emagrecer até agora o verão, é uma boa época para fazer. E pode fazer por anos, até a endócrino ou a nutricionista falar... não tá legal. Se você tá adaptado no 16/8, sem déficit de vitaminas, a tua atividade física entra dentro desse horário, se você não passa mal e tá tudo regulado, você pode continuar. Perfeito. Continuando, é mito ou verdade que o sono conta como jejum? É verdade. Então vocês veem que fica bem mais fácil, né? Dormir conta como jejum. Bem mais fácil. Então quem é sonâmbulo, pelo amor de Deus, não pode fazer o jejum intermitente contando com a noite, que vai lá na geladeira e assalta a geladeira. É mito ou verdade que quem para o jejum intermitente e volta à alimentação normal pode engordar? Verdade. Isso não só para o jejum intermitente, mas para qualquer tipo de dieta em que vocês diminuem a quantidade de carboidrato, doce e fruta. Então tem gente que fala, eu não vou fazer a dieta porque depois eu volto a engordar. Gente, a gente tem até quantidade que a gente tem que introduzir carboidratos 50 gramas a cada 10 a 15 dias. Então a gente não mudou o metabolismo. Se vocês derem uma carga glicêmica muito alta, você de novo desacelera o metabolismo. Então é tudo uma inteligência. O nosso corpo, ele quer armazenar caloria, ele quer que vocês engordem. Então vocês têm que lutar com mecanismos para enganar toda essa taxa metabólica anabólica, que é o que faz engordar. Tem o ganho secundário, na minha opinião, no jejum intermitente, que é um desafio pessoal. É você estabelecer uma meta e cumpri-la.
Sim. Então, assim, vou fazer 16, vou fazer 18, e você dá conta e depois acabar o jejum comendo corretamente, é uma satisfação pessoal muito grande. É muito legal e dá resultado. É. A questão da organização e da disciplina é um Isso. dos itens do emagrecimento. Que eu acho que acaba organizando a vida, doutora. A vida. E você fica com mais regras. Quem tem regras tem desafios e objetivos mais estabelecidos. Exatamente. Falando nisso, ontem eu fiz uma live com a minha nutricionista Niege. A gente lançou 7 dias de desafio, de ontem para segunda que vem, onde entrou o low carb cetogênica. Daqui 7 dias eu vou lançar o desafio do jejum intermitente. E daqui 7 dias mais uma novidade. Então, é isso que a gente está estimulando as pessoas. Em casa, você é capaz, se você se organizar, você consegue. Exatamente. E os resultados seguramente virão. Sim. Um minutinho só que a gente tem perguntas do pessoal de casa. Mas eu já vi de lá qual que eu vou colocar. Perguntas do pessoal de casa sobre jejum intermitente para a doutora Maitê Pimentel. Começando com a pergunta da Marcele. Quem faz jejum intermitente pode fazer musculação ou é proibido? Nossa, ótima pergunta. Marcela, é o seguinte, alguns autores, eles justamente criticam, né, o jejum intermitente porque falam que perde massa magra. Então é isso que tem que fazer. Além de fazer o low carb, né, que prioriza proteínas do bem, gordura insaturada do bem, fazer musculação. Porque olha só, se abrir o receptor com a musculação, você tem que pôr a proteína e fechar o ganchinho. Tem gente que só faz a musculação e não come a proteína. O ganchinho fecha. Não ganha massa magra. E você fala, por que eu tenho que ganhar massa magra? Porque faz parte da manutenção do peso no pós, que é o mais difícil. Só 20% das pessoas conseguem manter o peso após uma dieta. Quem são os campeões? Os que ganham massa magra. E para isso é comer proteína ou suplementação e fazer musculação. Perfeito. Próxima pergunta da Júlia. Tenho gastrite. Posso fazer jejum intermitente? Tem que tomar cuidado, né? As pessoas com gastrite, principalmente com úlcera, e são contraindicadas de verdade quem tem úlcera. Elas não podem ficar muito tempo em jejum, porque isso produz uma acidez no estômago, na bomba, né, de potássio que a gente tem, de H+, dos prótons, e aí a gente tem uma acidez maior. E aí esses pacientes não podem. Então, paciente que tem úlcera, nem pensar. Paciente que tem gastrite, se tem uma proteção gástrica, existem remédios que a gente tem, que eles, né, amenizam essa bomba de próton que a gente tem aí dentro do estômago, pode fazer o jejum intermitente. Na sequência, a pergunta da Ana Beatriz. Comecei a fazer jejum intermitente, mas prejudicou o meu intestino. Estou com prisão de ventre. É normal e o que posso fazer? Você sabe, Ana Beatriz, que as mulheres têm mais constipação que os homens, causas hormonais. E toda vez que a gente faz uma dieta, a gente vai diminuir a quantidade de comida, não vai? Então vai diminuir o bolo alimentar, consequentemente vai diminuir o bolo fecal e vai-se menos no banheiro. Mas isso é a questão do hábito intestinal, então as pessoas confundem. Vocês que estão em casa, existe uma escala que chama-se escala de Bristol, entra na internet para ver. Você vê o tipo de fezes da gente. Quem tem escala 1 e 2 é a mais constipada. Aí sim, que é aquela bolinha que faz força. E aí a gente tem que beber muita água. Pode usar kefir? Tem gente que me pergunta no jejum intermitente. No período da comida, pode. Pode junto com o low carb? Pode. A gente tem que usar pré-bióticos e probióticos. Comer aquele caulezinho da rúcula, do agrião, aquele é importante. As fibras das frutas também tem. Usar muita linhaça, a chia, usar os iogurtes, isso vai fazer um hábito intestinal melhor. Mas é comum toda a dieta a gente ter uma constipação um pouquinho e beber muita água, gente, isso é imprescindível. Psyllium. Também excelente, adoro Psyllium, você usa? Uso. É muito bom, muito bom. Pouquinho, né? Uma colher de chá, né, e tal. de chá você coloca. Próxima pergunta enviada pela Fernanda. Existe algum alimento proibido para quem faz jejum intermitente? Então, Fernanda, como a gente falou, o que vocês têm que tirar da dieta no jejum intermitente? O que aumenta o índice glicêmico, que é o quê? Os carboidratos simples, massas, pães, arroz branco, bolachas, industrializados, frituras, gorduras, salgadinho. Priorizar as coisas da natureza, as verduras, os legumes e as proteínas. Próxima pergunta, bastante, né? Poliane, adolescentes podem fazer jejum intermitente? Minha filha tem 17 anos e está muito acima do peso. Então, crianças não podem, idosos com deficiências vitaminas não podem, mas idosos rígidos podem.
A partir do momento que um adolescente ele já passa de 40 gramas, ele já começa a ter um metabolismo bem parecido com um adulto, tá? Então, se ela tem 17 anos, já passou pela menacne, que é a primeira menstruação, provavelmente, e ela já tem um metabolismo de adulto, sim, ela tem indicação, se necessário, lógico, vistoriando hormônios, vistoriando vitaminas. Crianças que não terminaram a puberdade não é bom. Então, as crianças que estão em fase de desenvolvimento é que precisam ser mais acompanhadas. Lembrando, Poliane, que se a sua filha fizer jejum intermitente, a família toda vai ter que reorganizar os hábitos. Questão imprescindível. Não é? Uma criança, às vezes, está procurando ajuda, ela muda o hábito da família inteira. Para o bem. Para o bem. Para o bem, E né? se a mãe também e o pai estão fazendo, eles também ajustam a dieta de todo mundo da casa. Exato. É rotina, é disciplina, é qualidade de vida. Não é fazer uma coisa que é para 10, 15 dias. É mudar o hábito da família inteira. Próxima pergunta é enviada pela Deise. Tenho hipotiroidismo e ouvi dizer que o jejum pode prejudicar ou agravar doenças da tireoide. É verdade? Não é verdade. Tire isso da cabeça, Deise. O jejum intermitente não altera os hormônios tireoidianos. Coisas com muito, por exemplo, nabo, couve de Bruxelas. Tem componentes que alteram sim a fisiologia da tireoide, mas em grande quantidade. Coisas com iodo também. Mas jejum intermitente não. Tem que só tomar cuidado também outra coisa. Quem tem tireoidite de Hashimoto, que é a maior causa, né, autoimune que ataca a tireoide, é uma doença autoimune. Então é recomendável, alguns estudos, tirar glúten, porque o glúten é inflamatório e pode ativar doença autoimune. Perfeito. A Rita diz o seguinte: se eu pular o café da manhã e almoçar só após as 12 horas, ao meio-dia, eu consigo emagrecer? Adorei, Rita. Objetiva. Ela tá querendo fazer. Se você comer até as 8 da noite, sim, priorizar não comer esses carboidratos, se você tem o hábito de tomar o café da manhã, você já vai deixar uma refeição do dia, já vai diminuir a quantidade de caloria e você vai ativar a cetose, que são os corpos cetônicos, por diminuir a resistência insulínica. Vai conseguir sim. No meu caso, ao invés de 8 e meio-dia, eu faço 9 às sextas-feiras, 9, 1 da tarde. Perfeito. Que a gente pode fazer pequenas adaptações, né? Isso, Rê, não precisa ser 8 e 8. Isso. É de acordo com a jornada de trabalho e da vida da pessoa, isso mesmo. Doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br, o Instagram da doutora Maitê, @Maitê_endocrino. Mas na abertura, a doutora Maitê falou Maitê Pimentel? Tomárquio. Tomárquio. Isso. Ah, CCHIO. TOMARCHIO, que é italiano. Então a doutora Maitê Pimentel Tomárquio. Mais um Instagram é @Maitê_endocrino. Saúde sempre, né? Porque Obrigada. agora a gente vai desfrutar da vida com saúde. Estamos voltando. Até breve. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Rê.